get us started. My name is Jan Morrill. I'm the Tailings Campaign Manager at Earthworks. Really appreciate you being with us and working through some of these bumps. Like I said, there is interpretation for this webinar tonight. So if you click the little world button at the bottom of your screen and choose the language that you would like, you should be able to listen in English or in Portuguese. We will have bilingual presentations. So just to get us started, I'll do a brief introduction before I turn it over to Tomas to talk more about the film. I hope that all of you had a chance to see it. It's really excellent. The film Cursed Legacy: From Colonization to Neoliberalism examines the disastrous toll the mining industry has taken on communities and ecosystems in Brazil. It highlights two catastrophic environmental crimes committed by mining companies over the last decade and shows the urgent need for alternatives to this dangerous industry. The film follows the collapse of the tailings dams in Mariana and Brumadinho in the state of Minas Gerais, whose catastrophic failures killed almost 300 people, contaminated hundreds of kilometers of waterways and agricultural lands, and left entire towns buried in toxic mud. By looking at the effects of these tragedies on surrounding communities and indigenous peoples, the documentary shows the impact of mining activity on land, water, and people. The film focuses on the struggle between a mining industry that prioritizes and promotes economic gains and profits, and the people in mining affected communities fighting for their land, water, and their cultural traditions, as well as their way of life. We're really lucky to be joined this evening by Tomas Amaral, the filmmaker. Tomas has a degree in cinema, and he lives in Minas Gerais. He has worked as a video activist in partnership with local social movements since 2015, and he produced, wrote, and directed, as well as edited, the film Herencia Maldita, which was released in 2021 as an independent documentary. We're also very fortunate to have two panelists from Brazil joining us tonight. Simone Silva, who's on our screen right now, is from Barra Longa, and she's from one of the communities that was affected by the crimes of Vale and BHP in Mariana. She's a professor, and she's also, as an experience as an affected community member, become an activist in the movement of people affected by dams, and she fights for justice for her community. Thank you for joining us. We're also very happy to have Sandoval de Sousa Pinto with us tonight. He's an activist from Congonhas, a historic city in the north of Belo Horizonte. He lives downstream from the largest tailings dam in Minas Gerais, which is also the largest tailings dam in an urban area in the entire country of Brazil. He's a community leader and is the head of the Environmental and Health Board for the Union of Community Associations of Congonhas. So welcome, Sandoval, and thank you. And just to introduce the organizing partners tonight, this is a joint effort by Earthworks and Mining Watch Canada. Earthworks, which is my organization, works with communities on the front lines of extraction projects to combat the adverse impacts of mineral and energy development. We search for sustainable solutions to the climate crisis and are driven by our commitment to collaborate with communities on the front lines, using science in innovative ways and building people power to ensure a just and livable future. Special thanks to my colleague, Paulina, who's joining us tonight and helping with tech on the back end. Mining Watch Canada works in solidarity with Indigenous peoples and non-Indigenous communities who are facing potential or actual industrial mining operations that affect their lives and territories, or that are facing the legacy of closed mines, as well as working with mine workers and former workers seeking safe and working conditions and fair treatment. Mining Watch explicitly values the experience and knowledge of Indigenous peoples and mining affected communities, workers, and it bases its work in mutual learning and participatory, deliberative, and transformative methodology. Thanks to Viviana Herrera and Val Croft from Mining Watch for helping make this event happen. So a special thank you to Eleni, our interpreter, and just a reminder that if you need interpretation, please use the button at the bottom. And now I will turn it over to Tomas to give us an introduction to the history of mining in Brazil and a little bit of context about the film. Tomas? Hi, everybody. I'm trying to habilitate my video. I think you should allow me, Jen.
All right. Yeah. Hi, everybody. I'm Thomas, director of this documentary, Cursed Legacy from Colonization to New Liberalism. First of all, I would like to say a few thanks. Beginning, I would like to thank Jen for her initiative. She's the one who idealized this event and invited me and 3 more people to organize it. And which are, and I would like to thank to these 3 other people, which are Paulina, also from Earthworks. Jen is from Earthworks, and Viviana and Valerie or Val from Mining Watch in Canada. And I would like to thank also the both organization, Earthworks and Mining Watch. And thank also to Sandoval and Simone, our guest speakers, and all of you. For me, it's a great opportunity and a satisfaction to show this work and a little bit of Brazilian reality to people from different countries. So now I will make an introduction about the theme, the process of the documentary. So I will speak on my native language, which is Portuguese. And I would like to thank to Eline, which is our translator. So thank you. Bom, esse trabalho ele surge a partir de uma situação urgente que acontece aqui no estado de Minas Gerais, no Brasil, que é um estado que vive uma ofensiva muito grande da mineração, causando grandes impactos nas comunidades locais. Então, eu estou na capital de Minas Gerais, que é a cidade de Belo Horizonte, e para realizar esse documentário, eu percorri por várias cidades, né, no estado de Minas Gerais, conversando com muitas pessoas que são afetadas de diferentes formas pela atividade da mineração. Aqui em Minas, houve 2 grandes crimes de enorme proporção através do rompimento de barragens de rejeito. Em 2015. Pessoal, perdão, não estou ouvindo o Tomás. Em 2015 em Mariana e outro em 2019, janeiro de 2019, em Brumadinho. Esses 2 crimes juntos mataram cerca de 300 pessoas e causaram toda uma sorte de impactos que populações locais passaram a sentir. É importante dizer que Minas Gerais é historicamente um estado ligado à atividade minerária. Já no início do processo de colonização do Brasil, em meados do século XVI, os portugueses encontraram ouro aqui em Minas Gerais e iniciaram essa atividade de extração de ouro que teve um auge na primeira metade do século XVIII, num período que nós chamamos de ciclo do ouro. Então, Minas Gerais é o lugar de onde se extraiu mais ouro em toda a história humana. 1/3 de todo o ouro produzido, extraído no mundo, nesses 3 primeiros séculos da história do Brasil, vieram de Minas Gerais. A partir da Revolução Industrial, as potências da Europa passam a necessitar cada vez de mais quantidades de minério de ferro. Então, inicia-se uma etapa de grandes extrações de minério de ferro, também aqui em Minas Gerais.
As primeiras companhias eram da Inglaterra, e esse processo, que alguns historiadores se referem a esse período como um período neocolonial, né, seria o neocolonialismo, ele segue, né, ao longo do século XX, e, inclusive, a disputa neocolonial entre as potências europeias vai conduzir às duas grandes guerras no século XX. A partir da Segunda Guerra, os Estados Unidos se estabelecem como a primeira potência mundial, e já no final do século XX, a gente tem uma transição para um novo modelo econômico que os historiadores e economistas se referem como o neoliberalismo, ou a chamada globalização. Nesse contexto, nessa fase do sistema financeiro mundial, a mineração também se organiza de uma forma particular, através da transnacionalização das empresas minerárias. E da década de 90 para cá, nós vamos assistir à privatização em toda a América Latina, basicamente, das empresas minerárias, como é a Vale, né, no Brasil, que era uma empresa estatal criada na década de 40 e que foi privatizada na década de 90, pelo lobby neoliberal, o lobby do capital financeiro. E, nesse período, vão se formar grupos financeiros que controlam a atividade minerária a nível internacional, uma espécie de cartel da mineração. Entre esse grupo estão os grandes acionistas, basicamente, de todas as empresas, inclusive essas que eram nacionais e foram privatizadas, e regulam a atividade mineração, estabelecem metas também a nível internacional. E esse modelo, que é controlado de fora para dentro, ele estabelece uma prática de mineração mais agressiva, que vai incidir aqui no nosso território, trazendo impactos de todas as ordens às populações que aqui residem. E, para finalizar, a gente poderia citar que esses dois crimes, do rompimento das barragens de Mariana e Brumadinho, tem a ver com um modelo de mineração que é pensado de fora para dentro. O mercado internacional da mineração estabelece metas econômicas, as empresas, em sua ganância de cumprir essas metas pela atração do preço da commodity, visando mais lucro, começaram a fazer um armazenamento de rejeito nessas barragens de uma forma insegura, inclusive infringindo algumas leis de segurança, e o que causou o rompimento dessas barragens. Além do rompimento dessas barragens, nós estamos vendo aqui também no território de Minas Gerais uma ofensiva pela disputa de terra. Então, você tem basicamente populações que já viviam secularmente nesse território que começam a ter suas terras ameaçadas pela ofensiva da mineração. Então, essa é uma introdução geral. Eu passo, né, a palavra para a nossa mediadora, Jen, que vai apresentar alguns clipes e, em seguida, também ouviremos nossos convidados. Obrigado. Thank you so much for this introduction, Tomas. That was really helpful context to hear. We appreciate it. Just a couple notes, please feel free to put questions in the Q&A box, and we will try to answer them at the end. And we are recording, and we will share the link to the recording in an email after the presentation today. So look out in your emails for a follow-up that will provide you with some information and the links for today. So without further ado, I will ask Paulina to share our first video. Thanks.
O rompimento da barragem de Fundão da Vale matou 19 pessoas em Mariana. Um dos maiores desastres ambientais do Brasil. E dezenas de cidades sofrem as consequências porque o rio de lama segue em direção ao mar. E o distrito de Bento Rodrigues, no município de Mariana, em Minas Gerais, foi praticamente varrido do mapa. Vale, BHP Billiton e Samarco cometeram um dos maiores crimes ambientais e sociais nos últimos tempos no mundo. Esse crime levou à morte de 19 pessoas, à destruição de mais de 800 quilômetros do Rio Doce, uma extensão de mais de 300 quilômetros da costa litorânea no Espírito Santo, atingindo mais de 1 milhão de pessoas. Sou lavradora, sou sindicalizada, né? Eu nasci em Paracatu e eu plantava verdura, fruta. A gente não comia nada que fosse com agrotóxico. A gente consegue produzir a carne, o leite, o queijo, a manteiga, ovo, feijão, milho, arroz. Fruta em abundância, manga, mamão, abacate, laranja, mexerica. Essa forma de viver da nossa região foi completamente destruída. As pessoas ser tiradas, arrancadas do seu modo de viver da noite para o dia e ser levado para uma cidade mais urbana. A gente vê crianças que saíram daqui envolvidas em prostituição, você entendeu? Pessoas já foram presas envolvidas com tráfico de droga. Tem pessoas viciadas em droga. E são pessoas que viviam num universo bem distante dessa realidade, você entendeu? Quando a empresa assassina chega 5 dias depois, começa a fazer a limpeza da cidade. E com essa tal limpeza, eles cometem o racismo ambiental. Porque a lama é retirada do centro urbano, da parte nobre da cidade, e é levada para os altos do morro, onde moram as pessoas em situações vulneráveis, pessoas negras, pessoas pobres. Em 2016, a Vale cria a Fundação Renova para representá-la nas negociações com os atingidos e no cumprimento das indenizações impostas pela Justiça. É criada também uma indústria, a indústria da tragédia. Foi criada a Fundação Renova com esse objetivo de reparação e compensação. Com isso, há a necessidade de contratação de inúmeras empresas. E a vida do atingido, ela passa a ser a vida de uma pessoa que não tem mais domínio sobre as suas ações. Ele só vai empurrando nós com a barriga, empurrando com a barriga, pensando que nós vamos esquecer disso. Está cansando o povo, né? Muitas pessoas estão morrendo sem ver as casas deles prontas, que perdeu, sem receber indenização. Misericórdia, meu Deus do céu. Ô, meu pai. Nosso amigo, senhor. A Vale confirmou agora há pouco o rompimento de uma barragem. Essas são imagens exclusivas que mostram o desespero de moradores. Mais uma barragem de rejeito de mineração se rompeu, desta vez na mina Córrego Feijão, de propriedade da Vale, em Brumadinho. So that was our first clip for this evening, a really powerful piece of the documentary that shows the devastation caused by the tailing sand failures in Mariana and Brumadinho. Quiero convidar a Simone a ligar seu vídeo e su audio.
And I'd like to invite Simone to turn her camera and her audio on to speak to us about her experiences living in Barra Longa. Bem-vinda, Simone. Boa noite a Você não todos. pode compartilhar sobre a sua experiência? Com você. Obrigada. Meu nome é Simone Silva, faço parte da Comissão dos Atingidos de Barra Longa, a comissão que foi criada após o rompimento, né? Após o crime da Vale Samarco PHP, e hoje Fundação Renova, né, que foi criada para reparar os danos, mas na realidade ela não repara nada. Ela vem aumentando, né, os danos que ocorreram com o crime das empresas em 2015. Quando o Tomás começou a falar aí, ele falou, né, de quando começaram a retirar o ouro, né, os portugueses vieram para o Brasil. E eu não poderia deixar de falar que quando eles vieram para a região de Mariana, Ouro Preto, para a retirada, né, os primeiros mineradores, houve uma escassez muito grande de alimento lá na região de Mariana e Ouro Preto, e a região que eles encontraram, que tinha as terras férteis, boa para produzir alimento, para sustentar este povo que estava lá em Mariana e Ouro Preto, foram a região de Barra Longa, né? Da região de Barra Longa até a região de Santa Cruz dos Calvários. Então, essa região tinha terras férteis, muito boa, porque elas estavam às margens do Rio Carmo, Igualacho do Norte. E hoje, infelizmente, né, após esse rompimento, essas terras que eram férteis, terras boas para produzir, não produzem nada. Já se passaram 7 anos, esse clipe, esse filme aí, né, documentário, mostra um pouco da nossa realidade. Mas 7 anos se passaram e a reparação não chegou para as vítimas. A reparação não chegou para os atingidos. Nós tivemos várias perdas aqui. Deixar claro para vocês que as pessoas não morrem só no dia do rompimento. Muitas das vezes morrem mais pessoas ao longo do processo de reparação do que no dia do rompimento. Eu, com 3 meses, né, eu enterrei o meu tio e a minha avó. Eles não morreram no dia do rompimento, eles conseguiram escapar. Sua comunidade, a minha comunidade, a nossa identidade, a nossa história foi toda varrida do mapa. Eles conseguiram escapar nesse dia, mas eles não conseguiram escapar da reparação que não chegou para eles, né? O meu tio morreu no dia 18 de novembro de 2018, né? Ele já tinha perdido a sua história, tinha perdido tudo, a minha avó tinha perdido tudo. E no dia 20, no dia que teve o rompimento, né, o crime da Vale em Brumadinho, a minha avó estava assistindo a televisão e viu, né, o rompimento e falou assim para mim: "Você viu, minha filha? Nossa, outro rompimento. Só que lá em Brumadinho foi pior do que o nosso, né? Porque morreram mais pessoas." E a minha avó já estava debilitada. Eu falei com ela assim: "Não, vó, morreu não. Eles estão perdidos nos matos, né? E amanhã, quando o dia clarear, eles vão ser encontrados." Aí a minha avó, né, com isso, ela assistindo aquela reportagem, ela complicou mais o problema de saúde dela. Nesse mesmo dia, ela foi pro hospital e foi devolvida para a gente num caixão, né, no dia 20 de março. Então, a reparação, ela causa mais danos do que o próprio rompimento em si. O Brasil exporta, né, as nossas vidas. Eu costumo dizer que as nossas vidas, elas são exportadas, né, nas pelotas de minério, que vai para fora do Brasil. E quando esse retorno volta para nós, volta a morte. Nós exportamos vida e recebemos a morte. Nós temos vários problemas de saúde.
né? Ao longo da bacia, eu não vou dizer só por mim, só por Barra Longa, né? Eu vou dizer ao longo da bacia, nós temos várias pessoas com problema de câncer, nós temos várias pessoas, né, com problemas mentais, nós temos vários suicídios. A minha comunidade é uma comunidade pequena, nós já tivemos 3 suicídios, 2 tentativas de suicídio, e várias, né, outras pessoas que nós já perdemos, todo nesse processo de reparação que não acontece. Só que, por que eu estou trazendo isso? Quando vocês assistem pelo documentário, pelas reportagens, principalmente, né, quando eu costumo dizer, eu tenho pavor desse dia, né, do dia 5 de novembro, que mostra, os atingidos foram reparados, os atingidos têm uma vida melhor do que tem. Eles gostam muito de mostrar as casas de Bento. Vocês viram que mansão que está sendo construída lá, mas ninguém conta que ali naquela comunidade, 80 pessoas não vão voltar. Elas não morreram no dia 5 de novembro. No dia 5 de novembro, morreram 20 pessoas com um bebê. Só que ninguém conta que 80 pessoas dessa comunidade morreram depois, nesse processo de reparação que não chega. As empresas só querem falar mansão, casa bonita, as pessoas vão ter seus modos de vida recuperados. Como que as pessoas vão recuperar seu modo de vida? Se a sua família, se seus entes não vão voltar. Numa das reportagens que eu vi passando, o Mauro lá de Bento, né, o pessoal fazendo aquela propaganda maravilhosa, aquela coisa linda. Nossa, você viu que casa maravilhosa? Nossa! Gente, quis granito, quis mármore lindo. E isso marcou, porque ele respondeu. Então, nós vamos ter que pegar esse mármore e colocar lá numa lápide, no cemitério, porque a dona dessa casa, ela não vai morar aí. A dona dessa casa já foi embora. Ela não aguentou o processo. Então, nós temos vários problemas de saúde. Quem acompanha, quem conhece a minha história, sabe que a minha pauta, a minha luta maior hoje é o direito à saúde, né? Eu tenho a Sofia, ela tem 7 anos, ela foi contaminada, né, pelos metais tóxicos do rompimento da barragem, do crime, que a gente tem que dizer que é crime, né? O atingido não tem medo de dizer que é crime. Ela foi contaminada pelos metais tóxicos. Hoje ela tem um problema sério, grave, de inflamação no cérebro e no intestino. Ela tem vários problemas de saúde. Né, os médicos me disse assim, que provavelmente, mas Deus não vai deixar isso acontecer, a minha filha não alcançará a idade adulta. Ela não chegará à idade adulta por causa de uma ganância, por causa de... Por quê? O que acontece? Nós não recebemos nada, nem um royalties, nem nada, nenhuma reparação, nenhum nada. Hoje eu luto na justiça pelo direito ao tratamento, à saúde da minha filha, mas é assim, você ganha hoje essa ação, quando é amanhã você já perdeu, porque a Sofia, no caso, ela tem 2 advogados, né, voluntários, porque o atingido não tem condições de pagar, enquanto a Vale, a Samarco e a BHP tem 70 advogados contra um pedido de tratamento de saúde da Sofia. Então, a nossa luta continua. Eu acho que meus minutos já terminaram, eu não marquei aqui. A nossa luta continua pelo direito à vida, pelo direito à saúde. Nós temos várias situações, várias barragens que, infelizmente, né, estão aí no alarde para romper. E essas pessoas também que não tiveram rompimento de barragem sofrem, né, com rompimento invisível, porque as pessoas não têm o sossego, a pessoa vive esse medo, esse drama, e a gente sabe o que é isso. A gente consegue entender o que é isso. Nós temos um colega aí que vai falar de Congonhas. Eu tive em Congonhas, né, num seminário que teve lá, e, gente, a barragem é muito, muito próxima, e as pessoas lá diziam assim, os medicamentos que nós tomamos hoje para suportar, para aguentar, para ter força para resistir, porque não é fácil resistir, gente, não é fácil você lutar contra uma mineradora igual a Vale, Samarco e a BHP.
né? Imagine eu, mulher negra, num espaço de fala que não é fácil, é muito preconceito, é muito racismo, é muito machismo, e as empresas fazem questão, né, de escancarar isso, de fazer com que as pessoas tenham mais ainda preconceito e racismo contra as mulheres, contra os negros. Então, os medicamentos que nós tomamos hoje para suportar o pessoal lá de Congonhas já tomam. Eles já tomam com esse medo, com essa insegurança. Então, aproveitar aqui esse momento, não só por mim, mas por todo, né? Não somente o Brasil, que fora do Brasil também, infelizmente, nós temos essa ganância, essas barragens. Minerar para quê? Se as pessoas humildes, as pessoas simples, ela não tem acesso a nada disso. Estou terminando. Eu cresci na comunidade de Gesteira, minha comunidade foi varrida do mapa, eu já disse. Eu cresci com meus pais, meus avós, dizendo assim, olha, lá em cima tem um monstro. E se um dia esse monstro estourar, esse monstro romper, ele acaba com tudo que tem aqui. E mal sabia o meu avô que 6 anos após a sua morte, o monstro estava lá em cima, o monstro rompeu, o monstro realmente destruiu tudo, o monstro matou os nossos entes queridos, nossos familiares, nossos amigos. Então, qual que é o nosso papel hoje? Não é fácil, gente, não é fácil, mas o nosso papel é resistir. Resistir e enfrentar esse sistema capitalista, esse sistema que mata para o lucro. Porque para as empresas hoje, para as criminosas, a morte sai mais barata do que eles descomissionar uma barragem, do que eles diminuir ali aquela aceleração, né, da retirada de minério. Então, seguimos em luta, resistindo para poder existir. Termino por aqui a minha fala, que eu acho que eu já passei bastante. Oi! Oi, muito obrigada, Simone, pela experiência que você compartilhou com nós. So thank you so much, Simone, for the experiences that you've shared with us. And I think listening, I was just very struck by the cost of human tragedy of these crimes that were committed in Mariana and Brumadinho. And Simone, you said it's not easy to resist, but we in the US and Canada and throughout the world are with you and your struggles and your resistance, and we hope to be able to support you moving forward as well. So with that, we will show our next clip of the community, about the community of Congonhas, and then we will hear from Sandoval. Thanks. Sou morador de Congonhas e sou técnico em mecânica com atuação há 30 anos em áreas de beneficiamento de minério de ferro. Hoje, meu papel aqui, enquanto líder comunitário, é exercer a diretoria de meio ambiente e saúde da União de Associações Comunitárias de Congonhas, a UNACOM. E essa barragem que a gente está de frente dela, a Casa de Pedra, apesar de não ter rompido, ela já atinge, já prejudica as pessoas, no sentido de que causa danos biopsicossociais. As pessoas ficam aqui e não têm tranquilidade. Só quem mora debaixo de uma bomba relógio sabe da real situação. Da grande barragem Casa de Pedra, da Companhia Siderúrgica Nacional, ela é a maior barragem aqui do território de Congonhas, tida como um dos maiores do mundo em zona urbana. Embaixo aqui nós temos bairros densamente povoados e naquele ponto se vê locais onde a barragem passou por reparos. Eu moro aqui no residencial há 29 anos. Só que agora a gente está vivendo esse medo, essa insegurança, né? Quando começa a chover, aquele medo que a gente tem da barragem, que eles dizem que em 3 segundos, se ela estourar, a gente tem que sair em 3 segundos. Como uma pessoa de idade sai em 3 segundos? Eu moro aqui no bairro, né, de frente à creche e de frente à escola também. Só que, infelizmente, no dia de reiniciar as aulas, a nossa escola foi paralisada por causa da barragem. Eu moro aqui, meus meninos frequentavam a creche, mas fechou.
Já tem um bom tempo que fechou, mandou lá pra cima, falaram que ia ter ônibus, até hoje não tem ônibus nenhum. Aí eu fico com 2 em casa e essas 3 estão na escola. Como mexo com artesanato, eu não estou indo trabalhar, eu vendo na rua. Então tem como eu sair com 2 meninos pequenos para ir vender meus material na rua. Então tem que ficar em casa por conta deles. Isso aí atrapalhou minha vida, porque as meninas estão 3 de manhã cedo e estão 3 de tarde. Como é que eu trabalho? Não tem como. Se o lugar é pequeno e chega uma grande mina para o lugar, e aquela grande mina traz mais gente, traz mais movimento, traz mais dinheiro, mas quem existia, as comunidades nativas que viviam ali, passam a ter uma qualidade de vida pior, não se justifica o empreendimento dessa natureza. So now, Sandoval, I'll invite you to turn your video and your audio on, and we would appreciate hearing from you about your experiences. Com você, Estão me Sandoval. ouvindo? Sim, ouvimos, sim. Então vamos lá. Depois de um filme com a qualidade desse que o Tomás fez aí, acho que eu não preciso falar muita coisa não, né? Primeiro eu quero dar os parabéns ao Tomás, dar os parabéns a vocês aí das instituições que estão organizando esse belíssimo encontro. Agradecer, estou muito feliz por poder estar aqui compartilhando com vocês o que a gente vive, né? Apesar de que a situação aqui do município não é boa, mas de bom, a Simone já falou bem aí que a gente tem a luta, tem a coragem, tem a união entre as pessoas, a organização que a gente tenta criar e desenvolver ao longo de vários anos, né? Congonhas foi fundada aqui no tempo do ciclo do ouro, como o Tomás disse aí no início, e deixou essa belíssima obra que vocês viram aí, o ciclo do ouro deixou essa belíssima obra aí que vocês viram no vídeo, que é o Santuário do Senhor Bom Jesus de Matosinhos, que é uma obra reconhecida como Patrimônio Cultural da Humanidade, e até bem pouco tempo, Congonhas era mais conhecida como Cidade dos Profetas, né, em razão dessa obra, do que Cidade das Barragens, Cidade da Poeira, Cidade do Medo, como vem sendo de alguns anos para cá. E isso coincide, esse aumento de escala, né, coincide muito aí com o crescimento das minas, com a própria privatização que foi mencionada pelo Tomás, e a ganância, né, a ganância que não é diferente daqui com Mariana, com Brumadinho. A diferença de Congonhas com Brumadinho e Mariana é que aqui a barragem em zona urbana, como vocês viram, uma situação absurda, né? É como se Bento Rodrigues, lá em Mariana, fosse 60% a 70% da população de Congonhas. Nós temos aqui, em torno da zona urbana, mais ou menos 17 barragens, são pertencentes à Companhia Vale, que é a maior exportadora de minério de ferro do Brasil, é uma das maiores mineradoras do mundo, bem conhecida de vocês aí do mundo inteiro. E temos aqui também a maior do município de Congonhas, que é a Companhia Siderúrgica Nacional, ou CSN Mineração, que é uma das tais que foram privatizadas nessa leva aí que o Tomás comentou, né? Então, essa barragem Casa de Pedra pertence a essa segunda companhia, a Companhia Siderúrgica Nacional, e é uma barragem imensa, uma barragem que tem aí em volume mais ou menos 2 vezes o volume da que se rompeu em Mariana e umas 6 a 7 vezes mais do que a que rompeu em Brumadinho. Nós estamos aqui nas cabeceiras de um grande rio, né, de integração nacional, que é o Rio São Francisco, acima também de Brumadinho, acima do abastecimento de água da região metropolitana de Belo Horizonte, a nossa capital aqui de Minas Gerais. E a maior delas, como eu disse, né, que é a Casa de Pedra, e dentre as 17, as outras tem a barragem de água da Gerdau, que é um grande produtor de aço também, que está aqui ao nosso lado, está aqui no território de Congonhas. As outras barragens de Regite são menores,
Porém, essa Casa de Pedra ela tem sido o tema de preocupações do Ministério Público, de diversas entidades, acompanhando desde 2012, ou seja, 3 anos antes do primeiro rompimento, que é o que aconteceu em Mariana. Então, em 2012, já se discutia questões de riscos, de problemas, de reparações emergenciais que tiveram que ser feitas nessa barragem. O Tomás esteve lá conosco, acompanhou bem, viu a situação aí no vídeo, aí está muito bem demonstrada, mas quem chega perto, de fato, assusta, como a Simone falou. Nós temos aqui casas a 200 metros de proximidade da barragem e mais ou menos 80 metros abaixo dela. Para terem ideia, o centro da cidade de Congonhas ele está mais ou menos 70 metros abaixo da borda dessa barragem, né? Então, convivemos aqui já há vários anos com a chamada lama invisível, graças a Deus, né, que nós estamos lutando para que ela não se torne visível, para que não aconteça o rompimento. Então, essa luta da população ela tem sido muito trabalhosa, né? A população está, como a Simone disse bem, aí, exposta a danos biopsicossociais, né? Danos psicológicos, sociais, medo, depressão. Tem também a questão da desvalorização dos imóveis. É um risco constante, né? Em razão até da própria localização geográfica da barragem acima de mais da metade da cidade. O Tomás mostrou aí no vídeo também um aspecto que convém a gente ressaltar, que uma escola e uma creche, né, foram fechadas abaixo da escola, abaixo da barragem, né, ficam localizadas a mais ou menos 600 metros de distância da barragem. A escola tinha 130 alunos de primeiro grau e a creche 100 crianças de 0 a 3 anos de idade. E quando o prefeito foi questionado pelas professoras, quando instalaram as sirenes na cidade, né, as professoras dessa escola e dessa creche, né, as cuidadoras da creche, perguntaram para o prefeito se a sirene tocasse, o que faria com as crianças, né? 4, 5, 6, 8 profissionais, né, que cuidavam das crianças. O que nós vamos fazer se essa sirene tocar? Então optaram por fechar a escola e a creche, e o Ministério Público entrou com uma ação na Justiça para que a empresa dona da barragem faça uma escola e uma creche em local seguro, porém a empresa vem recorrendo em diversas instâncias judiciais e até no dia 29 do mês passado ela teve suspensa uma liminar, né, uma decisão liminar que a obrigava a alugar casas, fazer outra escola, resolver a situação que o risco potencial da barragem vinha causando para os moradores. Ou seja, desde 2019, essas unidades educacionais, essa escola e essa creche estão fechadas, né? E até então, sem solução nenhuma, né? A criança que nasceu em 2019 já vai fazer 3 anos e já vai perder o direito à creche. Inclusive, os moradores fazem muitas manifestações. Amanhã nós teremos uma nova manifestação na Câmara Municipal. O maior mérito que tem ocorrido aqui entre as pessoas é não desistir, né? Embora que as empresas tenham lá suas estratégias, elas têm, como em qualquer lugar, Mariana, em Brumadinho, em Carajás, qualquer lugar, a estratégia de desunir, de confundir, de desorganizar a população, né? De desmotivar as pessoas para a luta. São estratégias de até mesmo questões de emprego, limitar outros tipos de atividade que não sejam a mineração no território. Isso aí é tudo muito conhecido, né, para que a chamada minerodependência, né, vou falar de novo para a tradutora, para ficar fácil dela, para ela traduzir, né, então uma dependência muito forte da extração mineral, né, que acaba prejudicando muito o crescimento, o aparecimento de outras atividades econômicas, ou seja, o município é refém. Hoje, o município de Congonhas ele recebe em arrecadação de
de CEFEM, que é um dos impostos que são pagos pelo minério, mais ou menos 80% da sua arrecadação total. E o município arrecada muito, o município arrecada algo em torno de 8 milhões por dia, né? É muito dinheiro. O orçamento da prefeitura para o ano de 2023 é de 900 milhões de reais para uma população de 55 mil habitantes, né? Isso não se reverte em qualidade de vida, isso não se reverte em oportunidades de emprego nas empresas, nem sequer em educação profissional para que as pessoas daqui ocupem postos melhores nessas grandes empresas. Uma grande parte dos trabalhadores acabam vindo de fora para trabalhar. Nós temos também sérios problemas com rebaixamento de lençol freático, né, que expõe a cidade a uma possibilidade em médio, longo prazo de escassez de água, né, de escassez hídrica. Então, uma incerteza muito grande que se abate sobre o município, além disso que eu acabei de falar, que são as 17 barragens, que duas delas são pelo método amontante, que é o mais perigoso de todos, né? O mesmo método da barragem que rompeu em Mariana e da que rompeu em Brumadinho. Essas duas barragens, a B4 da CSN e a Auxiliar Vigia, também da CSN, são barragens que vão ter que passar por esse processo de descomissionamento e a população acaba não sendo bem informada sobre os processos, sobre como isso vai encaminhar. Então, a incerteza no dia a dia, o medo, depressão, esses remédios, isso aí tem sido uma constante. Como a Simone esteve aqui conosco, conversou com as pessoas, né, ela e os demais colegas de Mariana, mesmo depois do rompimento lá em Mariana, quando estavam aqui no município de Congonhas, na sede da associação, que é bem abaixo da barragem, eles de fato ficaram assustados. Eu lembro muito bem assim dessa forma deles falarem, né? Já tinha acontecido lá e vendo aqui uma situação de risco potencial visualmente muito maior do que a que se via em Mariana, né? Então, para assim já caminhar para a finalização, imagino que meu tempo já esteja terminando aí, a gente se preocupa muito com o caráter preventivo dos licenciamentos ambientais, que ele pode dizer que não existe aqui no Brasil, embora a lei obrigue que o licenciamento ambiental de qualquer empreendimento tenha o caráter preventivo, mas aqui no Brasil o que comanda de fato mesmo é a ganância, né? Os órgãos aí como licenciadores de governo do estado, lá o CUPAM, Câmara de Atividades Minerárias, a tal de SUPRI, que é um órgão que agiliza os licenciamentos, praticamente a mando das empresas mineradoras e dos governantes, que acabam sendo pautados por uma irresponsabilidade, por uma ganância arrecadatória muito exacerbada, a sede de lucro fácil, de lucro rápido, né, dos grandes rentistas, dos grandes investidores, que, na verdade, essas empresas hoje estão na mão de bancos, né? Então, não tem mais aquele caráter social que existia nas empresas quando eram empresas nacionais, empresas estatais. Então, hoje o negócio é lucro, curto prazo, custe o que custar, e gente, muitas das vezes, considerada como um empecilho, como um entrave para o que eles querem fazer. Desenvolvimento, isso que eles estão fazendo não é, não. Não pode ter nome de desenvolvimento, não. Muito menos sustentável, né? Tem aí os programas de ESG, né? Governança ambiental, social e governamental, aí, que são, na verdade, o tal de greenwashing, né? O Tomás, que é bom no inglês aí, de lavagem verde, né? Que são meras enganações. A gente não chega a ver resultados disso, não. Exemplo das pessoas que são tratadas como stakeholder, né?
que acabam nem sabendo o que significa essa palavra, né? Então, os vizinhos dos empreendimentos, os mais prejudicados, os mais pobres, os que têm menos voz diante de governantes, diante de grandes empresas, são chamados stakeholders, sem nem saber o que significa essa palavra. Ô Tomás, como é que está o tempo aí, por favor? Jean, nós já... Estamos bem, Sandoval. Muito obrigado. Muito obrigada. Ok, então, eu que agradeço. Okay. So saying thank you very much to Sandoval for his participation. And I think, you know, the experiences that you are sharing, Sandoval, of having a tailings dam in the middle of your community are so striking when we hear the video clip talking about ticking time bombs and tailings dams as ticking time bombs, where we never know, communities downstream never know when they're going to go off. But yet there's a school with children between 0 and 3 years old, 200 meters from the base of the dam. It's very scary, and it really elevates the need for changes and better safety precautions for communities that have been put next to these dams. So maybe, Tomas, if it's okay, I'll just turn it over to you for any final thoughts, and then we'll go into a question and answer period. We've been getting some great questions in the chat, or in the Q&A box, and I encourage everyone that's listening to please keep adding questions there, and we'll try and get to them. Bem, eu corroboro as falas da Simone, né, e do Sandoval. São impactos realmente, né, assustadores, né, que a gente testemunha que as comunidades locais, né, estão passando. Um ponto que o Sandoval muito bem pontuou em relação a esse modelo de mineração, porque a mineração ela é uma atividade econômica, então ela segue as diretrizes econômicas do atual sistema financeiro mundial. Então, em última análise, eu creio que nós estamos vivendo em diversos campos de nossas sociedades a disputa entre o que seria um modelo de sociedade com mais soberania de um ponto de vista popular, um modelo onde as pessoas podem participar das tomadas de decisão, podem ter, né, alguns direitos mínimos, proteções aos seus direitos sociais, proteções ao meio ambiente também. E de um outro lado, a gente tem um modelo muito agressivo, né, que a gente estava analisando, que a partir desse momento do neoliberalismo se estabelece no mundo. Uma dinâmica em que o poder do capital financeiro concentrado não tem limites e se sobrepõe sobre todos os outros interesses públicos de uma maneira muito assustadora. Então, esse é o quadro geral que nos permite entender a dinâmica que incide, né, nas populações locais, como a Simone e o Sandoval relataram. Em Congonhas, por exemplo, que é a cidade onde o Sandoval vive, a população tem muito pouco, pouca oportunidade de participação, né, nas decisões, porque é um modelo que já vem impondo seus interesses, né, desde fora do Brasil, como a gente falou anteriormente, uma espécie de cartel da mineração. Faz um planejamento a nível global. A maior parte dessas pessoas, dos seus grandes acionistas, nem sequer pisam nos territórios onde suas empresas atuam, no Brasil, por exemplo, e para essas pessoas tudo se trata de números, né, de metas para obterem seus lucros, e a população é julgada no escanteio. Então, para finalizar, eu gostaria de dizer, se eles estão se articulando num nível internacional, eu acho que cabe a todas as pessoas normais, regulares,
né, todos os trabalhadores, nós também tentarmos nos articular num nível internacional para tentar, né, impor freios a essa ganância desse grupo financeiro que está literalmente abocanhando o planeta e gerando danos de todas as ordens. Então, eu acho que é um desafio, por isso eu saúdo essa iniciativa da Earthworks e da Mining Watch de organizar um seminário que juntam pessoas de vários países com o objetivo de tentarmos, né, entender esse problema né, num nível internacional e, quem sabe, podermos construir articulações para defender o meio ambiente e o direito, em última análise, à vida das pessoas frente a essa ganância desenfreada desse modelo de mineração ligado ao capital financeiro. Thank you so much for that, Tomas. And your call to action for international solidarity and involvement from those of us in other countries is heard and well taken. And we appreciate everyone again coming this evening to take part in that. So now we'd like to go into some question and answers. And we've been getting some great questions in the chat, so please keep them coming in the Q&A box. I wonder, Tomas, if we might start with thinking about, there's a lot of discussion in the film about how mining changes people's relationships to where they live. So for example, there's the forced migration from rural to urban areas after a tailings dam failure, or when a tailings dam risk level is elevated and communities are forced by the company to evacuate. I wonder if you could talk, or others could talk a little bit about the impacts that this change from a rural to urban environment has on communities and individuals. Os conflitos, né, fundiários provocados, inclusive, pela disputa de terra com o advento da mineração, pela cobiça de terras por parte das empresas minerárias, provoca esse fenômeno que nós chamamos de êxodo rural. Parte da população do campo vai para as cidades, para as grandes cidades, e terminam nas periferias, muitas vezes em condições de extrema vulnerabilidade e vivenciando todos os males das grandes cidades que nós conhecemos, desde a falta de um teto, o desemprego, em alguns casos a criminalidade. Então, esse é um problema também que está diretamente conectado com essa disputa dos interesses do capital concentrado, atuando no campo, onde residiam comunidades, né, com suas tradições, e que passam a não poderem, né, dar continuidade aos seus modos de vida, tendo sua história literalmente interrompida. Esse é uma das questões, essa é uma das razões que causa esse fenômeno que a gente chama de êxodo rural. Thank you. Thanks for that. So maybe I'll turn to some questions that we have coming in the chat. Maybe the first one I'd like to go to is looking at tailings dam regulations. And again, Tomas, this might be a question for you or Sandoval. But Brazil seems to have the question is, Brazil seems to have a strange combination of strong regulations on tailings dams, but weak enforcement. So the laws are strong, but the enforcement from government agencies is weak. Do you have any thoughts on why Brazil has such strong tailings dams regulations? And then there's also kind of a question about what's the process for decommissioning one of these dams or taking one of these dams down? And would there be lasting effects after a dam were taken down? I'm not sure if you have any thoughts on those. Sandoval, se você quiser responder. Tomás, me ouvindo? Esse ponto é crucial, Gé.
é um ponto que toca aí a efetividade das leis, né? A eficiência das leis. Existe de fato uma legislação bastante robusta, tecnicamente e juridicamente amparada, ao ponto de eu te falar com toda segurança que se essa legislação tivesse sido seguida à risca, nem Mariana teria rompido e nem Brumadinho, entende? Só que no meio do processo, na interpretação das leis, principalmente no âmbito administrativo, nos licenciamentos, como eu falei há pouco, essa legislação ela é desvirtuada, então ela perde a sua força na execução. E acaba que a população também não tem facilidade de se unir e se organizar, né? Às vezes por questões de deficiência até mesmo de organização social, cultural, educacional, acaba ficando muito solto na mão de pessoas que se fazem representantes dos interesses sociais, mas, na verdade, atuam num submundo, abaixo da superfície, agindo, dando a entender que são representantes sociais, notadamente os políticos, alguns políticos, não todos, mas que acabam vendendo esses direitos, interesses, a própria vida das pessoas, né? Aí o resultado está aí que nós vimos. Então, sim, existe essa legislação e ela, infelizmente, ela não tem a efetividade adequada. Obrigada, Sandoval. Obrigada. Thank you for that. So we have another set of questions around the government itself. So there's a question about whether, given the recent elections in Brazil and the upcoming change in president, could there be some positive changes on the part of the government? Then also another question about whether these atrocities occurred under Lula or under Bolsonaro, and do you think that Lula will make changes when he becomes president again? I'm wondering if someone wants to speak to the elections. Com certeza, o resultado das eleições presidenciais muda muito a luta do atingido por direito. Porque nós, na época do rompimento, né, do crime, era esse partido, né, que é o partido do PT, que estava na presidência na época. E a gente, assim, mesmo no meio do caos, a gente conseguiu avançar em várias questões. E quando, né, houve essa mudança, houve o golpe, né, que tirou a presidenta Dilma, virou um caos a vida dos atingidos. Eu não digo no cenário de governo estadual, porque o governo estadual, infelizmente, para nós, não mudou. O governo, né, atual é a favor das empresas, né? Ele trabalha para as empresas, né? As decisões que tiram os direitos, que destrói o meio ambiente, né? Que libera a mineração para destruir, são tomadas, né, em gabinete fechado, no ar-condicionado, longe das pessoas, das vítimas, porque eles têm o hábito de pensar. Porque as pessoas são de comunidade pequena, as pessoas não tiveram acesso a grandes universidades, a grandes faculdades, eles acham que as pessoas não têm conhecimento. E o conhecimento local, né, a bagagem de vida da pessoa que mora na sua comunidade, que conhece o seu território, deve ser respeitado. Quando houve o crime da Vale, que rompeu lá em cima, lá em Bento Rodrigues, a informação que chegou para nós aqui é que não precisávamos nos preocupar, porque, gente, essa é Sofia, tá? Não precisava de nos preocupar, porque só ia sujar a água e não ia nem sair do leito do rio, nós não precisávamos nos preocupar. Esse era o cálculo dos grandes engenheiros, né, dos grandes profissionais que as empresas tinham.
E, na realidade, né, acabou, destruiu, mudou o nosso cenário, apagou nossa identidade, nossa história. Nós lutamos muito, né? Eu tenho certeza, né? Assim, pela nossa luta, nós atingidos nos organizamos mesmo, fomos para ruas, militamos 24 horas para que tivesse essa mudança de governo. E nós temos muita esperança que o governo, né, que vai assumir no ano que vem, vai nos ajudar a caminhar as nossas pautas, né? A gente tem vários direitos garantidos no papel, né? Mas quando é para colocar em prática, não existe nada, né? Eu falei aqui, eu estou terminando, da minha filha, que vocês viram ela chegando aqui agora. É essa que está contaminada, é essa que está doente, sem tratamento, né? No Estatuto da Criança e do Adolescente, nós não temos vários direitos lá que dá garantia de tratamento, de alimentação, de escola, mas é só no papel, né? Esse direito que tem no Estatuto, né, quando é para ser usado contra as empresas, contra os assassinos, contra os criminosos, ele não vale. Tem várias lutas nossas que já foram aprovadas, luta dos atingidos no entorno, né, da bacia. Nós temos vários direitos aprovados, mas do papel, infelizmente, ele não está. Então, é uma esperança muito grande que o governo do Lula vai trazer e vai nos ajudar, né, a lutar por esses direitos, para que a gente seja reconhecido como vítima, que até hoje, deixar bem claro, e aqui que aconteceu? Os bandidos assumiram o papel da vítima, eles são tratados como vítima, e os atingidos são tratados como bandido. É isso que tem acontecido. Então, há uma esperança muito grande, sim, da mudança do governo. Nós comemoramos e vamos continuar comemorando. Águas para a vida, não para a morte. E eu gostaria de completar essa resposta com a Simone, concordando com ela que essa eleição do Lula foi muito importante. Eu acho que nunca na história do Brasil tivemos uma eleição tão polarizada num sentido que um candidato representasse interesses tão nefastos como é o caso do Bolsonaro. Nunca tivemos um candidato, desde a época da redemocratização, nunca tivemos um candidato tão nefasto como o Bolsonaro, tão atrasado, com uma política tão nociva, né, a todas as causas sociais, e de um outro lado, tivemos simplesmente aquele que a maioria de nós consideramos o melhor presidente da nossa história, que é o Lula. No entanto, a gente também deve dizer que, evidentemente, um presidente não é um super-herói, né? A sociedade é um corpo coletivo, né? Devemos todos lutar, fazer nossa parte, e há muitas contradições políticas, né? O Lula mesmo vai ter que lidar com um Congresso muito conservador, refém de vários interesses do capital financeiro, então a vida não é fácil. Mas uma coisa que eu acho que a gente pode dizer é que a mineração está ligada às etapas econômicas de nossa história, e a gente diz que desde o início ela tem um sentido colonial. Então eu acho que a gente tem que resgatar um sentido de luta, defender o meio ambiente e as pessoas num sentido anticolonial, ou seja, lutar por soberania. Que tipo de soberania? A gente tem que lutar por um governo que defenda o interesse nacional e das pessoas que vivem aqui também. E também uma outra dimensão da mineração é justamente essa dimensão financista, né? No contexto do neoliberalismo. E o neoliberalismo é uma tendência econômica global que impõe o interesse de grupos privados sobre o interesse público. Então, nesse sentido, a gente também tem que combinar uma luta ambiental com uma luta que seja... que esteja na contramão daquilo que realiza o neoliberalismo. O neoliberalismo ele visa enfraquecer o Estado para impor seus interesses. Então, eu acho que o nosso desafio é resgatar o papel do Estado. Resgatar de que forma? Para que ele cumpra as proteções ambientais, respeite os direitos
das pessoas, os direitos dos trabalhadores, né? E nesse sentido. Então, eu acho que a esperança em torno da eleição do Lula se dá nesse contexto de tentar resgatar o papel do Estado para que essas atividades nocivas, como a ofensiva da mineração, seja ao menos regulada, né, de uma forma consonante ao interesse público. Thank you so much for that, Tomasi and Simone. And as we're listening to that, there's a lot of similarities and parallels with the organizing work that we need to do in countries in the North as well, and the ways that we need to hold our governments accountable to combine our environmental struggles with our other struggles and our social struggles as well. So maybe we'll try and get through 2 more questions. Thank you everyone who's put questions in the chat, and apologies, we're not going to be able to answer all of them. But the next question that came from the chat says, as an Indigenous American, I know the pain of having pollution and catastrophe on or near Native lands. Have you brought these horrors to the attention of the customers of these harmful mines? Social pressure, which pressures profits, like changing the name of a football team in the United States here, has been successful. Money always talks. So I guess the question is, what have there been campaigns around the people that are buying the mines materials? Tomas, do you have any thoughts, or Sandoval or Simone? Eu posso contribuir. No caso das commodities minerais, é um pouco diferente de se falar de um bem de consumo normal, que tem uma marca, um automóvel, uma televisão, um celular, uma coisa desse tipo. O minério de ferro, por exemplo, ele é transportado para a Ásia e chega lá, grandes ilhas, portos fazem blendagem. Então, ele não tem uma rastreabilidade. Ah, esse veio da Vale, lá do Brasil, esse veio da CSN, o outro veio de Austrália. Então, é uma... Para a siderúrgica, que está fundindo esse aço lá, esse minério e transformando em aço, eles não têm tanta dificuldade hoje em dia em... Não existe essa questão aí da efetividade das certificações, certificação ambiental, certificação de segurança, certificação de qualidade. É uma coisa muito confusa assim, para um mercado que tem uma escala dessa, entende? A usina siderúrgica asiática, dificilmente, lá precisando de minério de ferro, ela vai deixar de comprar esse que veio de Brumadinho, e nem tem como rastrear. É uma coisa muito confusa mesmo. O minério ele não tem marca na lata, na embalagem, então é difícil. Campanhas, a gente vê por aqui alguma coisa assim, mas não chega a afetar essas grandes corporações. Elas têm uma escala mundial. A venda dela é pulverizada, né? Não é só aqui dentro do Brasil. E brasileiro também, assim, a maioria não é muito afeto a fazer esse tipo de boicote, essa coisa não é muito comum entre nós, de boicotar marcas, é uma coisa ainda incipiente por aqui. Obrigada, Sandoval. Thank you for that answer. The next question I'd like to go to is, with all the mining that's been done historically, there must be huge amounts of minerals that are already being used in the world that could simply be recycled. Why do we need new mines at all? Couldn't the existing minerals just be recovered and reused? Why is this not being done? I don't know if anyone has thoughts on that question. Sandoval, se você quiser responder também. Bom, se não for ficar tão repetitivo aí, Tomás, é porque eu sou do ramo mesmo, trabalhei 30 anos em indústria, né, como disse lá no vídeo do Tomás, e a gente sabe que há uma lacuna muito grande, há uma falha muito grande da humanidade como um todo nessa questão de reciclagem. Então, a gente atribui uma parte dessa ineficiência em reciclar
aos nossos próprios hábitos, mas também não existe um incentivo governamental, assim que a gente não vê muito fomento à reciclagem, que no caso do ferro, por exemplo, poderia sim reduzir muito a extração nas jazidas, pelo menos postergar a vida das minas, né, que elas durassem mais tempo. A gente já vê isso hoje na reciclagem de computadores, esses metais como ouro, que já tem está se montando uma logística reversa, mas no caso do ferro, no caso desses metais, o alumínio, por exemplo, aqui no Brasil, as latinhas de cerveja, elas são bastante recicladas, né? Diminui bastante a extração de alumínio. Então tem um valor comercial, uma logística para essa reciclagem. É um pensamento civilizatório que tem que ser a cada dia mais incentivado, desde o nível pessoal até os governos e as entidades de cunho mundial, para que isso aí somente cresça mesmo, a exemplo do que acontece com a energia, a exemplo do que tem que acontecer com a água, né? No caso dos metais também, a gente tem que evoluir nesse sentido. A gente tem um campo muito grande para evoluir, depende muito de muita conscientização, trabalho, ciência, educação e outras coisas mais. Combinado com o que você disse. I would also just add at Earthworks and Mining Watch, we both work with campaigns to advocate for the recycling of electric battery vehicles and other minerals needed for the quote unquote green energy transition. So, and like Sandoval, like you said, the incentives aren't currently there for recycling, for example, of electric vehicle batteries, but that's going to be key because we know that we can't create more dirty mining projects to try to get away from dirty fossil fuel projects. So there needs to be that incentive both from governments and put on corporations to look towards recycling batteries at the end of their life so that we're not digging new mines for things like lithium and cobalt and nickel, which as you may know, there's, the nickel mines in Brazil are a large problem as well. So just kind of elevating and echoing what you said. And we are working on that on an international level as well. So maybe just to finalize with the last questions, the last little group of questions here. What can we do to help you all in Brazil? How can we support you? Are there community support funds that can help communities that are affected by the tailings dam failures or the aftermath of these tragedies, excuse me? And what ways can international solidarity help on the ground in Brazil? Simone, você quer responder primeiro e depois o Sandoval fala um pouco? Como as pessoas podem ajudar, né, as pessoas de outras partes do mundo? Ajudando a compartilhar a nossa luta, a nossa verdade, igual eu já disse, né, mais de uma vez, as empresas não vão, as criminosas, né, não vão mostrar a realidade de cada território. Lá vai dizer que a vida está maravilhosa, que as pessoas conseguiram, né, estão melhores do que antes, né? A gente ouve muito isso aqui, mas é mostrar a realidade, né? É reproduzir esse nosso grito, né? Porque isso é um grito de socorro, né? Que faça ecoar a nossa voz, a nossa realidade, para além das mídias, para além dos sites das mineradoras. Eu acho que é isso. Obrigada, Simone. Sandoval. Para mim, gente, vocês já estão ajudando, entende? Esse tipo de evento que a gente está tendo a honra e a alegria, a felicidade de realizar aqui hoje, já é uma grande cooperação, né, internacional. Nunca imaginei da gente estar falando aí com pessoas de vários países sobre esses assuntos. Continuar nesse apoio
E também nas áreas acadêmicas, por exemplo, né, publicações, quem for da área de imprensa também, dar visibilidade nos países de vocês a essas causas, como a Simone disse. E também tem uma situação bastante peculiar, que é o caso das ações judiciais que estão prescrevendo aqui no Brasil, no caso de Mariana, e que estão encontrando guarida aí no Reino Unido, né? A jurisdição do Reino Unido julgando um fato ocorrido aqui no Brasil com uma empresa que tem matriz aí. Então, esse tipo de iniciativa, fomentar, valorizar, né, divulgar, publicar sobre essas causas, uma forma muito importante da gente repercutir essa causa e evoluir no sentido de melhorar aqui, e também a gente, no que puder, cooperar com vocês aí também nas causas dos seus territórios, né? Estamos aqui às ordens. Por fim, eu gostaria, né, de agradecer também, novamente, a todos os participantes. É realmente muito satisfatório poder divulgar um pouco da realidade brasileira para pessoas de outras partes. Vou escrever aqui também meu e-mail no chat. Se qualquer um de vocês quiserem ou entrar em contato, ou quem sabe virem um dia aqui no Brasil, eu terei prazer em ajudar, indicando comunidades, né, para as pessoas que quiserem conhecer as comunidades de perto, as comunidades que lutam contra a mineração. Quem não pôde assistir ao documentário, né, o link já está no chat, com a senha, e eu agradeço novamente a Earthworks, a Mining Watch, a Jenna, a Paulina, a Viviane, Val, a Eline, tradutora, nossos convidados Simone Sandoval e a todos vocês. Muito obrigado. Thank you, Tomas, and thank you so much. Maybe we'll start to wrap up. Kind of along these lines and in this thought process, as we wrap up, I wanted to close by highlighting, one of the things that I really appreciated about the film, which we've kind of touched on this evening, but the film shows the interconnected nature of global capital. And the drive for primary raw materials in the so-called global north has direct cultural, social, and economic and environmental impacts on communities in Brazil and in the global south. And so for those of us that are living in the US or Canada or Europe, it can be tempting to feel detached from these disasters caused by the mining industry beyond our borders. However, as the film has shown us, from colonization to the Industrial Revolution to neoliberal practices, those of us in the North have always benefited, both directly and indirectly, from the exploitation of communities that produce the raw materials we consume. So therefore, as Simone and Sandoval and Tomas has shared with us tonight, it's important for us to elevate those struggles, to pay attention to those struggles, to support them when we can, and to uplift the demands of communities on the front lines that are defending their resources. And so Earthworks and Mining Watch both have campaigns to support mining affected communities in Brazil and beyond. So you can sign up for our email list or follow us on social media, and we put out action alerts and ways to stay involved. We're also going to send around a packet of materials after this webinar today, and there will be, and we'll follow up with also a link to a petition that the folks in the film that were organizing to protect the Serra do Gondorelo from the Vale mine that's being proposed there. They're about to launch a petition asking for support in that struggle. So we'll send that petition around, so those of you on the webinar can sign the petition and support them that way. So just one more thank you to our panelists, one more thank you to you, Tomas and Eleni. It's been wonderful to be here with you tonight, and we really appreciate it. Thanks all of you for coming and participating. Have a great evening.